normalmente surge, e como digo, enquadra em muitas das decisões judiciais, uma discussão em torno daquilo que é referido como erro médico. E, particularmente, o problema que se coloca é saber se erro médico é ou não, para efeitos de responsabilidade civil, equiparado a culpa. Isto é, se erro médico é identificado com culpa. Frequentemente, e olhando para essas decisões judiciais, e até porque normalmente as decisões judiciais têm na primeira parte a apresentação da posição de cada uma das partes, frequentemente o médico que contesta o pedido indemnizatório com base em responsabilidade civil, vem, no fundo, dizer que está em causa um erro médico e erro médico não pode, para efeitos de responsabilidade civil, ser equiparado a culpa e, portanto, que há aqui uma diferente perspectiva. Esta ideia de ser o erro médico distinto da culpa, no fundo, uma forma de apreciação, um parâmetro distinto daquilo que é a forma tradicional do pressuposto da responsabilidade civil de culpa, é evidente que tem alguma justificação, principalmente por aquela questão que ainda há pouco referi, de a culpa ser apreciada em abstrato, mas também em concreto. Portanto, estou a imaginar que para uma situação médica, de facto, isto tem alguma particularidade. E claro que o erro médico é muitas vezes referido como um desacerto quanto ao diagnóstico, quanto ao modus operandi, a prescrição, etc. Vários aspectos que podem ser identificados como de erro médico. O problema está no seguinte: quando estamos a falar de responsabilidade civil, não estou a discutir que não haja erro médico e que tenha um conceito técnico. Porém, para efeitos jurídicos de responsabilidade civil, eu creio que o erro médico não tem conotação jurídica. E não tem a conotação jurídica para esta questão. Ou seja, eu diria que o problema não pode ser discutido num parâmetro diverso, tem que ser discutido num parâmetro comum. Não há uma responsabilidade civil diversa para o médico em razão das dificuldades que se colocam. Por isso, eu creio que a responsabilidade civil tem que ser discutida em geral, seja para o médico, para o advogado, para qualquer outro sujeito, em plena igualdade. E, portanto, a ideia de erro médico, creio que tem sido, no momento olhando para alguma jurisprudência, mais gerador de confusões para a apreciação da culpa do que propriamente o esclarecimento. Não creio que erro médico, para efeitos de determinação se há ou não culpa, como pressuposto da responsabilidade civil, que seja ter em conta. Há, evidentemente, lapsos médicos, podemos qualificá-los como erro médico, mas esse lapso, essa falha no diagnóstico, do modus operandi, do que for, tem que ser apreciado segundo o padrão de conduta médio, segundo as regras da culpa, para efeitos de determinar se há responsabilidade civil ou não. Portanto, parece-me que erro médico, descoordenadamente pensada esta figura, descoordenadamente de culpa, não creio que traga nenhuma vantagem para a discussão da responsabilidade civil e, por isso, diria que deverá ser coordenada, explicada no âmbito tradicional do regime da culpa e não há, muitas vezes é até referido esta forma do erro médico como uma forma de entender que dizer-se que o médico teve culpa pode ser assintoso, mas estamos aqui no plano puramente jurídico. Não há nenhum assinto de dizer que é uma situação de culpa. A culpa deverá ser, e para este efeito, enfim, culpa do termo que, portanto, tem variedíssimos sentidos e neste caso de responsabilidade civil, é neste sentido e, portanto, diria que se calhar será o preferido. A outra dificuldade relativamente à culpa tem a ver com a prova. E, para além do problema da determinação, a prova é, de facto, uma questão complexa. E logo a primeira dificuldade está em saber quem prova, a quem incumbe a prova, melhor dizendo, se relativamente a uma situação de responsabilidade civil médica aplicamos a regra geral, no fundo de repartição de ónus da prova, nos termos da qual cabe ao paciente a prova da culpa do autor da lesão, portanto a prova da culpa do médico, que é essa a regra do artigo 487, número 1, que, portanto, caberia ao paciente fazer a prova, provar que o médico teve uma atuação culposa. Como devem imaginar, nas várias decisões judiciais em que esta questão se discute, nota-se a significativa dificuldade que existe por parte de um paciente de apresentar factos reveladores de um comportamento culposo.
Não é fácil, particularmente para quem não está ciente da realidade, da atividade médica, demonstrar, fazer a prova de que houve uma conduta que comporta uma situação que integre culpa. E daí que o legislador tenha, para múltiplas situações, até prevendo efetivamente estas dificuldades que existem de ónus da prova, do cumprimento do ónus da prova, da culpa, que a culpa se pode presumir. Tem uma presunção de culpa, existe uma presunção de culpa no âmbito da responsabilidade civil no artigo 759, número 1, e esta é uma das situações frequentemente referida nas várias decisões judiciais em que se discute a responsabilidade civil dos médicos. O problema é saber se presume ou não a culpa do médico. Não fiz uma estatística relativamente às decisões judiciais, mas encontramos muitas decisões em que os tribunais seguiram este caminho, que me parece correto, de aplicar o artigo 799 de se presumir a culpa do médico, ou seja, a regra de presunção. Porquê? E agora voltamos àquilo que comecei por dizer. Presume-se a culpa porque estamos no âmbito de deveres específicos. O médico tem um dever específico para com o paciente. Ora, as regras que o levaram ao estabelecimento de um regime de presunção de culpa no artigo 799, número 1, estão associadas com estes casos de deveres específicos. Quem tem um dever específico para com o outro deve, no caso de incumprimento, presume-se que atuou mal. E deverá ser este que se presume culpado que terá que fazer a prova negativa de que não há culpa sua. Claro que ainda se poderia pensar nesta questão da presunção de culpa, e que ainda voltarei a ela, até porque isto é um dos problemas complicados, esta questão da presunção de culpa nos termos do artigo 799, se não haveria situações de responsabilidade objetiva, isto é, responsabilidade sem culpa, porque presunção de culpa já está, é diferente, evidentemente, mas está a um passo das situações de responsabilidade sem culpa, responsabilidade objetiva. No sistema jurídico português, com pequeníssimas exceções em que há uma identificação dessas situações de médico em que pode haver responsabilidade sem culpa, o parâmetro, a regra geral, é de que a responsabilidade assenta na culpa e, portanto, situações de responsabilidade sem culpa existem só, muito pontualmente, nos casos especialmente previstos e nesses casos de análises clínicas, etc., em que há, de facto, presunções específicas de responsabilidade objetiva, aí temos, não é preciso chegarmos à presunção de culpa, porque o médico é responsável independentemente de culpa, mas só para estas situações especificamente constantes do nosso sistema jurídico. Aqui há uma diferença relativamente ao sistema jurídico brasileiro, porque o sistema jurídico brasileiro tem uma norma na qual, por vezes, se admite responsabilizar os médicos, uma norma genérica do novo Código Civil brasileiro, na qual se permite, ou pelo menos tem sido já várias vezes prevista essa possibilidade de responsabilidade dos médicos em geral, de forma objetiva, sem culpa, mas o sistema jurídico português, isso parece não estar.